Com relação aos movimentos sociais, não adianta, e a luta pelos direitos humanos, não adianta a gente defender a democracia, ser progressista, lutar pela ampliação de direitos, né, que é a cidadania, sem antes a gente esvaziar nossos próprios territórios mentais. O que é isso? Os nossos próprios estados mentais, que a gente conhece enquanto mente. E, segundo o professor Evandro, esses territórios mentais eles são capturados pela globalização da mídia, pelo capital. Isso acontece em larga escala na sociedade na qual nós vivemos hoje, que é o capitalismo global, né? Nos movimentos sociais, muitas pessoas, com o melhor das boas intenções, acabam sendo capturadas ali por determinadas sequências mentais que são completamente contraditórias ao que se deseja defender. A gente pode ter como exemplo aquela pessoa, aquele indivíduo que está ali nos movimentos sociais em defesa aí das minorias, dos grupos indígenas, dos negros, dos mais carentes. Ele ali naquele movimento social, muitas das vezes, ele acaba incorporando, pelo fato de ter sido capturado, o comportamento imperialista, comportamento de uma cultura neoliberal, violenta. Justamente aquele comportamento, aquele padrão que colocou ele e essas minorias nesta situação. Como vamos nos associar, aprofundar nosso associativismo na direção de uma ação conjunta e unitária, né? Se as pessoas estão esfaceladas em brigas de poder nos movimentos sociais. Né? As pessoas estão repetindo nos movimentos sociais os mesmos valores que elas dizem querer suprimir na sociedade. Qual foi a consequência, por exemplo, né, dos movimentos sociais que foram para as ruas em junho, né, de 2013, né? Você vê aqui o que aconteceu com os Black Blocs, né, o que aconteceu com a Sininho, né, o que aconteceu com o endurecimento das leis. Quer dizer, a postura de reprodução da mesma lógica de conflito, de autoritarismo imperialista, autoritária do Estado, através do uso da força, né, da violência, fez com que o Estado aprovasse leis duras, leis inclusive antidemocráticas, se bobear, né, aí é com vocês, para evitar manifestações, para proibir a livre manifestação, né, que é um direito nosso, né, a reprodução desses padrões, o mimetismo desses padrões de autoritarismo, de violência, por exemplo, vai fazer com que aquele cinegrafista da Band seja alvejado e isso seja usado justamente para acabar, né, com as manifestações, né? Contra ele foi cometido um ato de violência, que ele acabou infelizmente morrendo. Isso vai ser usado enquanto álibi pelo Estado e pelos meios de comunicação para dizer que os manifestantes que ali estavam não passavam de baderneiros, de marginais e assassinos. Isso vai ser usado como desculpa, como álibi, né, para atitudes do Estado que são antidemocráticas, né, e para também cooptar a opinião pública, né, mais incauta, né, que está em casa assistindo, principalmente era defender patrimônio privado, né, como os bancos. Uma ação coletiva do Occupy, da ocupação lá no Wall Street, que se manteve muito forte, depois foi enfraquecido enfraquecido por conta do poder, da violência que o Estado usou, no caso do Estado norte-americano se utilizou para tirar aquelas pessoas dali, e não aconteceu exatamente o que foi proposto. Agora,
Se as pessoas e os movimentos sociais tivessem ido para a rua em junho de 2013, né, com os territórios mentais devidamente esvaziados das sequências mentais do regime de servidão, por exemplo, dos comportamentos autoritários, fascistas, tiranos, violentos, competitivos, né, que é justamente contra aquilo que se deseja lutar, o que aconteceria? Poderia ter sido feito algo no modelo da resistência gandiana que foi feita através da desobediência civil pacífica. E dessa forma seria muito mais difícil, né, que a mídia e que o Estado pudesse capturar e se apropriar dessas imagens, dessa estética, né, para, por exemplo, manipular a opinião pública contra os movimentos sociais. Então, quer dizer, é um erro metodológico, é um equívoco metodológico. Você está querendo lutar contra alguma coisa que é violento, que é autoritário, então você não pode replicar o mesmo padrão, entendeu? Até porque, se você se dispõe a fazer uso da violência, você tem que saber que você está usando violência contra quem, no caso a figura do Estado, tem o monopólio do uso da força. A questão do IRA, uma milícia que se organizou, uma milícia armada que se organizou para lutar, né, para fazer guerrilha, né, a favor da libertação e da autonomia, da independência da Irlanda contra a coroa britânica, né, começa a se digladiar com o exército, né, irlandês e com forças, também com o exército britânico, né. Lutava-se por uma causa nobre, né, mas o método, né, era equivocado. Tanto que o IRA terminou, entregou as armas não faz muito tempo, e não resolveu até hoje, né, a questão da Irlanda. O Arafat começa, né, como jihadista, né, ele começa como um grupo terrorista, né, mas em certo momento ele percebe, ele se dá conta de que por ali não haveria possibilidade de chegar ao objetivo dele, né? Então ele parte para o diálogo. Quando ele parte para o diálogo, por muito pouco, não consegue resolver, ou pelo menos conseguir lograr um grande avanço na questão da Palestina, né, e do Estado palestino, né? Quando ele senta e consegue dialogar, né, de forma amistosa e respeitosamente com Isaac Rabin. Pensa na construção, por exemplo, do Estado moderno francês, né? Como que esse Estado foi desenhado e foi consolidado, como que ele foi modelado? Através do autoritarismo, através da violência. Optou-se por modelos ali do que seria uma representação autêntica da nação francesa, da República Francesa, né? E se expurgou violentamente tudo que não faria parte daquela sociedade. Eles não optaram por um processo civilizatório, universalista, né, cosmopolita. E isso não é condizente com quem, por exemplo, acaba de sair de um sistema altamente repressor e totalitário, né? Isso é uma repetição. E você vai ver em praticamente todas as revoluções, né? Por exemplo, na Rússia, por exemplo, né? Você tira o czar, que era autoritário, né, e etc., e logo depois vai vivenciar uma realidade ditatorial também com Stalin, não menos ditatorial do que antes. Estamos efetivamente vivendo uma situação de restrição quase que absoluta de horizontes, de respeito a nós modificarmos a nossa atitude no mundo. Como é que se vai mudar de um projeto econômico desenvolvimentista fundado no crescimento, ou seja, frutos das teorias do progresso, para um outro padrão sem se mexer no bolso? Se continuamos a querer aburguesar as políticas públicas e tornar toda a civilização burguesa,
ou seja, levar todo mundo para dentro do padrão de consumo dos países envolvidos, isso é uma loucura. Nós não podemos reduzir a diversidade humana a morar todo mundo dentro de cidade. Vai depender efetivamente da capacidade das lideranças envolvidas lidarem com suas sequências mentais de uma outra maneira e, sobretudo, dado o esvaziamento do Estado, né, e a glorificação do mercado, este mercado que está aí, a situação é bastante sombria. Porque a situação está se agravando, como nos Estados Unidos, a pobreza aumentando, como a devastação na Europa, etc. A insatisfação das várias primaveras, né? Desde a árabe, espanhola, grega, chilena, etc. E tal. Nós já sabemos disso. Porém, há uma recusa a entrar em contato com a realidade. Se nós não temos, então, essa vontade consolidada como política pública, não temos essa vontade consolidada como orientação do mercado, resta a cada um de nós, né, ocuparmos nosso território mental para nos associarmos cada vez mais com mais e mais pessoas, né, e podemos então trabalhar com os recursos, por exemplo, que a cultura digital nos disponibiliza, trabalharmos para levantarmos primaveras, e não só primaveras, mas verões, outonos e invernos. De fato, nós temos o direito ao autogoverno. Agora, o que é o autogoverno? O autogoverno não é o caos. O autogoverno não é cada um fazer o que quer. O autogoverno é entender que disciplina é liberdade.